Boa noite, irmãos. Graças a Deus, mais uma noite estamos aqui para poder estudar a preciosa palavra de Deus. Hoje é um desafio, foi um desafio muito grande para preparar, porque tinha tantas passagens que poderiam estar aqui e não tinha como colocá-las, né? Então, eu procurei da melhor forma possível buscar umas que façam assim um panorama geral a respeito do assunto. O nosso assunto de hoje, o tema, é Jesus no Antigo Testamento, o cumprimento das profecias. Eu vou ler para os irmãos a introdução e depois os objetivos do estudo. A vida e o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo são identificados nas profecias do Antigo Testamento. Jesus cumpriu inúmeras profecias que haviam sido feitas, séculos antes da sua chegada à Terra. O cumprimento dessas profecias é uma poderosa prova da divindade de Jesus e da autenticidade da Bíblia. Na verdade, nós que somos cristãos, nós sabemos que de Gênesis a Apocalipse, nós podemos encontrar profecias ou figuras ou analogias a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo. E estas ficaram ocultas para os judeus, mas vindo à plenitude que é Jesus Cristo e depois enviando o Espírito Santo, aquelas partes veladas foram manifestas. Então nós vemos no Novo Testamento que muitas das partes que poderiam ter passado assim, sem compreender que estava falando do Messias, elas foram reveladas. Então nós vamos ver os objetivos do estudo. Fortalecer a cristologia bíblica e confessional. Desenvolver uma visão mais ampla da história da salvação. Fortalecer a unidade das Escrituras e a centralidade de Cristo. Compreender o que é uma profecia de dupla referência. Na verdade, o nosso ponto principal aqui, além do tema, são as profecias de dupla referência. Um grande estudo é feito sempre, e nós vemos que hoje, aquelas profecias, como eu disse, que estavam encobertas, muitos judeus, inclusive, já estão crendo em Jesus Cristo. Hoje nós temos 1 milhão de judeus messiânicos. Então, são 15 milhões de judeus no mundo, 1 milhão já crê no Senhor Jesus. Então, nós percebemos que realmente o Senhor a sua vinda está próxima. Então, irmãos, a profecia de dupla referência, eu vou dar um exemplo, eu vou ler esse versículo e eu aproveito na prática explicar o que é essa dupla referência. Então, os irmãos acompanhem este versículo. Jesus é o profeta prometido a Israel. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Conforme a tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo: não ouvireis mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: bem falaram naquilo que disseram. Eis que lhe suscitarei um profeta no meio de seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Aqui foi falado por Moisés, porque o povo já estava próximo da entrada na terra de Canaã, e aqueles povos, eles eram idólatras. Então eles consultavam os astrólogos, os adivinhos, havia muita magia,
queimavam até os próprios filhos para oferecer aos deuses, invocavam os mortos. Então, o que Moisés disse aqui? Como nós estamos para entrar na terra prometida, nós temos que saber que nós não precisamos desses adivinhos, nós não precisamos de astrologia, nós não precisamos de invocação de mortos, porque Deus suscitará no meio de teus irmãos um profeta como eu. Mas é o seguinte, irmãos, onde que está a profecia aí? Agora que eu vou explicar para os irmãos. A dupla referência é o seguinte: os judeus poderiam pensar, o Senhor vai levantar um profeta como Moisés. Então, talvez será, depois de Moisés, Josué, pode ser os outros profetas, né, que nós conhecemos. Só que, vejam bem, é nas entrelinhas que nós vamos perceber pelo Espírito Santo o que realmente estava querendo dizer. Para o povo de Israel cumpriu, veio um profeta como Moisés, veio Josué, depois Samuel e assim por diante. Mas vamos pensar, o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti e de teus irmãos como eu. Ora, Deus se usou poderosamente de Moisés. Por intermédio de Moisés, o mar vermelho foi aberto, houve aquelas 10 pragas, e nós sabemos toda essa parte de milagres, prodígios e maravilhas que Deus fez por intermédio de Moisés. E como que poderia Josué, como poderia Samuel ser igual a Moisés? Então, olha só que interessante. Para os judeus, cumpriu semelhante a Moisés. Não, mas tem essa parte, semelhante a Moisés. Se é semelhante, ele teria que ter as mesmas obras, as mesmas maravilhas por intermédio de Deus feito por ele. Por isso que é de dupla referência. Cumpriu parcialmente com eles, na revelação de Jesus Cristo, foi tirada essa parte, como eu, ou seja, tantos milagres que foram feitos por intermédio de Moisés, qual outro profeta que poderia fazer isso, a não ser muito mais Jesus Cristo, que curou os cegos, os leprosos, os aleijados, ressuscitou mortos, abriu o ouvido aos surdos. Nós vemos aqui então que o cumprimento dessa profecia por completo se deu com Jesus Cristo. Por isso que naquela passagem de Atos, nós vemos que, como é que é o nome? Estevão disse justamente essa parte: o Senhor vosso Deus vos despertará um profeta do meio de ti. E como nós sabemos que é uma profecia de dupla referência? Quando ela é autenticada pelo Novo Testamento. Eu não posso simplesmente pegar uma profecia e falar, essa profecia é de dupla referência. Ela tem que ter o aval do Novo Testamento. Então é no Novo Testamento que, vindo o Espírito Santo, abriu os olhos dos servos de Deus, os profetas do Novo Testamento, né? De Paulo e assim por diante, e principalmente o Senhor Jesus, e foi mostrando quais eram essas referências, essa dupla referência. Deu para entender, irmãos? Todos entenderam? Então essa dupla referência, assim, em parte se cumpriu com os judeus e para eles estava tudo bem. Mas quando veio a plenitude dos tempos, aí realmente houve o cumprimento total dessa profecia. Agora, olha só que interessante, irmãos. No finalzinho dessa parte, no versículo 18, eu até coloquei vários grifos, até está escrito aí, grifos meus, que não está na Bíblia, né? E ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Quando nós vamos para João, capítulo 12, versículo 49, o Senhor Jesus disse: Ele me deu mandamentos sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E o Senhor Jesus dizia: o que eu falo, não falo de mim mesmo.
Ou seja, tudo que o Senhor Jesus falou foi aquilo que o Pai deu a ele para que fosse dito. Por isso que quando diz assim, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar para esse profeta. Quando vem o Senhor Jesus, ele fala, tudo que eu estou falando vem do Pai, não de mim. Então os irmãos viram mais uma parte de cumprimento dessa dupla referência. Como eu disse, depois em Atos, no Estevão, o primeiro mártir, ele vai justamente recitar esse versículo 15 do capítulo 18 de Deuteronômio. Agora, na outra referência, ele é o herdeiro do trono de Davi. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que sair das tuas entranhas. Estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. O teu trono será firme para sempre. Muito bem. Davi estava preocupado, porque ele morava no palácio de cedros, palácio suntuoso. E ele pensava, a arca da aliança está numa tenda. E ele não se conformou, ele falou, como? Eu moro num palácio de cedros e a arca de Deus fica numa tenda? Aí ele disse assim para o profeta Natan, que tinha no coração dele de edificar uma casa. Aí Natan falou, faça tudo aquilo que está no teu coração. Só que ele errou. Era um profeta? Era. Por isso que nós temos que tomar cuidado, irmãos? Muitas vezes as pessoas pensam que servir a Deus é algo automático. Vou servir a Deus, vamos lá, Deus está comigo, Deus sempre dá um escape, Deus sempre coloca palavras na minha boca. Eu vou ser sincero para os irmãos, cada vez que eu venho aqui dar um estudo, parece exagero, pelo menos umas 15 horas eu fico estudando. Porque eu sei que eu necessito de Deus. Então cada vez que eu venho aqui, eu venho com meu temor total, e não vejo em mim nenhuma possibilidade. E Natan, os irmãos veem que interessante? Natan, ele já foi falando, faça aquilo que está no teu coração. Aí Deus falou para ele, nada disso, vai lá e fala que não vai construir a minha casa, porque ele derramou muito sangue. E aqui nós vemos que quem edificou a casa? Aquela hora que nós cantamos aquele segundo hino, eu fiquei meio emocionado demais, e eu estou me recompondo aí daquele hino, viu, irmão? Peço perdão aí, eu sou meio chorão, quando vem esses hinos assim, me toca muito, aí eu tenho que me recompor. Então, nós vemos aqui que houve o cumprimento imediato. Qual foi o cumprimento? Salomão edificou a casa. Aí se nós perguntarmos para um judeu, cumpriu essa parte? Cumpriu, Salomão edificou a casa. Só que tem uma coisa, vamos ver depois disso que fala, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Salomão ficou para sempre? Está até agora lá, está vivo. E depois, o teu trono será firme para sempre. Ou seja, veio uma profecia, essa profecia falou a respeito do reino que seria estabelecido para sempre. Começou com Salomão, cumpriu em parte a profecia, mas na plenitude dos tempos, vindo o Senhor Jesus, vindo o Espírito Santo, aí nós sabemos que essa confirmação do trono como um reino eterno para sempre é só em Jesus Cristo, porque é só Ele que é eterno. Então nós vemos que eu estou falando muito de judeus, irmãos, que eu não sou judaizante, viu? Porque eu faço estudo, eu tenho um grupo de judeus e eu acompanho muito a hermenêutica judaica para justamente saber como eles pensam. Só que hoje, mais do que nunca,
com a revelação do Novo Testamento, eles estão vendo que tem hora que é complicado eles falarem que realmente o cumprimento exato não veio com Jesus Cristo. Nós vamos ver mais adiante sobre isso. Então aqui está falando sobre ele, é o herdeiro do trono de Davi. Agora, qual que é o cumprimento? Um deles, né? Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor teu Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Pronto, chegou este momento. É interessante, né? 700 anos antes de Cristo, ou mais ainda, essa profecia foi se cumprir. Mesma coisa quando Abraão disse: onde está o cordeiro? Ou o filho dele disse, Isaac: pai, onde está o cordeiro? Aí vem João Batista, depois de milhares de anos: eis aqui o cordeiro de Deus. É uma resposta que demorou milhares, né? É interessante isso. Agora nós vamos ver, ele é o Messias sofredor. Todos nós conhecemos Isaías 53, nem é necessário ler. Eu peguei alguns fragmentos só, na verdade eu fiz um resumo. Por exemplo: desprezado e rejeitado, sofreu pelas nossas enfermidades, foi ferido pelas nossas transgressões, punição que nos trouxe a paz. O judeu olhando, ele fala: não está falando de Jesus. Ah não, está falando de quem? Está falando do povo de Israel. Mas como assim? O povo de Israel estava oprimido, estava passando por sofrimento, estava passando por humilhação. Então aqui é uma metáfora da nação de Israel oprimida. Ah, tá. Só que se nós formos observar, parte por parte, nós vamos perceber que além de estar falando de uma pessoa, está falando de alguém que tomou sobre si, não apenas as nossas enfermidades, mas levou os nossos pecados também. Então, como pode? O próprio povo vai se purificar do próprio pecado, ele mesmo vai interceder por ele mesmo. Vamos acompanhar aí: desprezado e rejeitado. O Isaías 53, verso 3. Cumprimento: Jesus foi desprezado e rejeitado pelos líderes religiosos da época. Sofreu pelas nossas enfermidades. Cumprimento: Jesus curou muitas pessoas durante o seu ministério e sofreu pelas nossas enfermidades espirituais e físicas. Foi ferido pelas nossas transgressões. Cumprimento: Jesus foi ferido e morto na cruz pelos nossos pecados e transgressões. Punição que nos trouxe a paz. Cumprimento: Jesus sofreu a punição pelos nossos pecados, trazendo-nos paz com Deus. Ou seja, como que só Jesus poderia sofrer a punição, levar os pecados sobre ele, para nos trazer a paz com Deus, porque o povo, o homem, ele estava inimizade, havia uma inimizade entre Deus e o homem por causa do pecado. Veio o Senhor Jesus, tomou todo o pecado da humanidade, tomou sobre si. Aliás, irmãos, a cruz para o Senhor Jesus, perdoa a expressão, foi fichinha. Muitos passavam pela cruz. Se o problema é ser crucificado, milhares foram crucificados. Houve uma época em Roma que não tinha nem mais madeira para fazer tantas cruzes. O problema maior foi ele sentir o quê? O peso do pecado da humanidade. Ele sentir que naquele momento: Deus meu, por que me desamparaste? Esse foi realmente o sofrimento dele, não a cruz em si. Os irmãos sabiam disso? Porque a cruz pode falar: muitos passaram pela cruz, e é verdade. Mas no caso dele, a cruz, que foi um sofrimento horrendo, mas não chegou nem perto do sofrimento de sentir o pecado da humanidade. Por isso que ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento, até Deus tinha que se afastar. Continuando. Cumprimento. Jesus... depois tem
em relação a que ele não abriu a boca, né? Silencioso durante o seu julgamento, não abriu a sua boca. É o que estava sendo dito também aí no capítulo 53 do profeta Isaías. Vamos ver agora. Então os irmãos entenderam, né? A dupla referência está aí. Para o povo judeu, eles tinham como que o povo de Israel sofrendo é uma metáfora do servo sofredor. Só que se nós formos ver na íntegra, não bate, porque tinha que ser alguém que intercedesse pelo povo e que tomasse o pecado e remisse a esse povo. Então não tinha como ser eles mesmos. Entende, irmãos? Essa profecia de dupla referência, ela é sempre assim. Ela se cumpre em parte e depois ela se completa com a vinda do Senhor Jesus. Profecia sobre a sua divindade. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e fortificar em juízo e em justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Essa profecia destaca a natureza divina de Jesus, chamando-o de Deus forte e Pai da eternidade. Muito bem. Qual que é o contexto? Essa profecia foi dada por Isaías. Estava havendo uma guerra. Efraim, ou Israel, a tribo do norte, se uniu com a Síria para atacar Judá. E Acaz, mesmo não sendo um bom rei, ele temeu. Isaías disse assim para ele: peça um sinal a Deus. Ele falou: não vou pedir um sinal, não vou tentar a Deus, porque ele sabia também que ele não era, né, flor que se cheire, ou seja, ele era um rei que não andava nos caminhos de Deus. Aí ele falou: eu vou te dar um sinal, né? E quando fala a respeito do nascimento do menino, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e tal. Irmãos, prestem bem atenção agora. Vê como que Deus faz. Se nós olharmos no hebraico, está escrito donzela. Mas donzela, naquele tempo, os irmãos podem ver, a referência de donzela era uma moça virgem. O que acontece é o seguinte: como houve uma diáspora do povo de Deus, do povo de Israel, eles perderam o contato com o hebraico. 3 séculos antes de Cristo, chamaram 72 sábios judeus, rabinos, para que fizessem a tradução do hebraico para o grego. Justamente por quê? Porque era o idioma da época, como o inglês hoje. Na hora de fazer essa tradução, eles perceberam o quê? Que aquela donzela seria melhor a tradução por virgem. Partenos, salvo erro, paternos, em grego. Está certo assim, pastor Elias? Olhem só como Deus faz. Lembra que a gente já ouviu falar sobre a revelação progressiva? 3 séculos antes do Senhor Jesus vir, foi colocado justamente pelos judeus. Se fosse por outros povos, podia falar, eles traduziram. Não, pegaram 72 rabinos, que é a Septuaginta. 72 para fazer a tradução do hebraico para o grego. Aí eles viram lá a donzela, que tem o significado mesmo de uma virgem, principalmente naquela época. O que eles fizeram? Colocaram virgem. Eis que a virgem conceberá. Só que nessa época aqui, houve essa profecia, um cumprimento imediato, e depois um que havia de vir. O cumprimento imediato, alguns dizem que foi o filho de Acaz, Ezequias. Só para os irmãos terem uma ideia, os judeus, eles têm, além da Bíblia, eles têm outros livros de estudos.
E consta que Ezequias, nessa época, ele foi visto como alguém que poderia ser o Messias. Mas Deus é tão bom que depois ele mostrou no final que não era. Por quê? O que ele fez? Esse Ezequias foi um rei maravilhoso. Ele limpou o templo, restaurou a Páscoa, os levitas, ele fez uma restauração total em Israel. Ou seja, foi um rei 100%. Teria tudo para ser um Messias. Só que ele caiu no pecado grave do orgulho. O que aconteceu com ele? Todos os irmãos sabem, ele teve uma enfermidade. Dessa enfermidade Deus falou que ele morreria, né, por intermédio de Isaías. E depois, pela intercessão, ele pediu, Deus deu a ele mais 15 anos. O rei da Babilônia mandou uma carta e presentes para ele. Que boa recuperação, que bom que você está restaurado. Aí que ele fez? Aí ele se achou. Todos aqueles que vieram enviados pelo rei, vem ver aqui como que a minha riqueza. Aí mostrou toda a riqueza, o palácio, mostrou tudo que Deus tinha dado por intermédio dele, tinha abençoado. Porque como ele restaurou, fez toda essa parte espiritual, automaticamente o povo de Israel, eles eram protegidos assim. Quando eles estavam na lei de Deus, eles tinham prosperidade. E houve uma prosperidade fantástica. Só que nisso, ele tomou sobre si esse orgulho dele, a glória ele tomou sobre si. Isaías disse o seguinte: esse mesmo povo que veio aqui para te parabenizar, será o mesmo que vai fazer com que você seja deportado para a Babilônia e seja eunuco. E justamente houve essa profecia. Nessa época eles viram, então, não, esse não é o Messias, então. Só que olhando na profecia, estava lá Deus forte, Pai da eternidade, dizendo que seria um rei, digamos assim, abençoado por Deus. Só que esse Deus forte e Pai da eternidade, aí eles viram que não era esse Messias. Estão esperando o Messias até agora. Por quê? Não foi Ezequias aquele Messias na época que eles esperavam. Vindo o Senhor Jesus, nós sabemos pela revelação, pelo aval do Novo Testamento, que esse Deus forte e Pai da eternidade é nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Profecia sobre a divindade. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Essa profecia destaca a autoridade divina de Jesus, que é chamado de Senhor. Esse assenta-se à direita de Deus. Essa parte, irmãos, para um judeu normal, seria mais ou menos um Salmos, quando seria entronizado um rei. E esse rei, ele também era um ungido. E tinha sobre ele também, digamos assim, um certo poder, uma manifestação de Deus, porque ele estava representando o povo de Deus. Mas nós vemos que disse o Senhor a meu Senhor. Como disse o Senhor a meu Senhor? Disse Deus ao meu Senhor? Quem que é esse Senhor? Quando o Senhor Jesus veio à terra, o povo começou a contestar, porque percebia que, pelas mensagens do Senhor Jesus, estava claro que, além de Messias, ele era o próprio Deus encarnado. E aí eles ficaram pensando, como? Eu vou falar na minha forma. Como você, sendo um Messias, também quer se colocar no lugar de Deus? Então ele perguntou: quem é o Messias? Vem de onde? O Messias vem da casa de Davi. Ah, tá. E como que Davi disse o Senhor a meu Senhor? Aí Jesus Cristo revelou para eles
a sua divindade, quando disse o Senhor ao meu Senhor, ou seja, disse Deus a mim, a Jesus. E aí foi revelado que não apenas um Messias, que eles esperavam um Messias terreno, só que esse Salmo já estava profetizado a respeito da divindade, mas os olhos deles estavam como que fechados. É igual aconteceu no caminho de Emaús, que os irmãos conhecem. Os discípulos estavam já sentindo-se derrotados, e quando o Senhor Jesus apareceu, eles nem perceberam que era o Senhor Jesus, e foi mostrando tudo que havia na lei de Moisés, tudo que havia nos Salmos e nos profetas, que falavam dele. O nosso objetivo, irmãos, nesta noite, é justamente fortalecer a cristologia bíblica, é justamente fortalecer a unidade das Escrituras. É um milagre. As Escrituras foram realizadas em 1500, 1600 anos, com pessoas que não tiveram nenhum contato uma com a outra. Mas a Bíblia tem unidade. Por quê? Porque ela tem o Espírito Santo. Então nós vemos que tudo que foi falado de Gênesis a Apocalipse, teve o quê? Teve que como que um fio de ouro, ligando de Gênesis a Apocalipse, numa unidade total de uma doutrina perfeita. Perdão, eu não sei falar sem as mãos, irmão, por isso que eu já peço para pôr o microfone assim. Família de italiano. Então, irmãos, ficou bem claro que a Bíblia, ela não é um amontoado simplesmente de profecias, de histórias. Não, ela segue algo para justamente se concretizar na plenitude dos tempos, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que na conclusão eu coloquei assim, este estudo é um pequeno exemplo das profecias de dupla referência e um incentivo para que os irmãos possam dar continuidade sobre esse tema. É como eu disse, é um tema que poderia fazer um livro de 300, 400 páginas. Isso aqui é uma amostra grátis. Os irmãos, acho que já viram, às vezes nós vamos no supermercado, aí eles lançaram um produto novo, ou um panetone diferente, aí tem aquele pedacinho, né? Esse aqui é uma amostra grátis. Só para aguçar os irmãos, para que possam aprofundar esse tema. Isso nos fará mais conhecedores das Sagradas Escrituras. E veremos que o assunto principal de Gênesis e Apocalipse é Jesus Cristo, nosso Salvador. 25% do conteúdo da Bíblia são de profecias. Ou seja, 1/4 do conteúdo da Bíblia, profecias. Inúmeras já se cumpriram. E são elas mesmas que fortalecem a nossa fé, para aguardarmos o cumprimento daquelas que irão se cumprir. Como que nós sabemos, então, que a Bíblia é um livro confiável? Ele é confiável mesmo porque passaram-se milhares de anos, é o livro que mais se vende e mais lido no planeta até hoje. Veio por intermédio de um povo que por milagre ainda existe. Irmãos, só de Israel existir já é um milagre. Não existe outra possibilidade. Se os irmãos forem estudar a história, não existe. Nenhum povo estaria de pé e nem esteve daquela época pelas adversidades até hoje. Mas por que eu estou falando isso? Porque por intermédio deles é que Deus se usou de um povo. E não é porque eles eram mais do que qualquer outro. Deus mesmo diz, não é porque vocês eram maior em números. Ao contrário, vocês eram os menores, eram os menores em número. Para terminar, irmãos, eu acredito que deu para ter uma pequena ideia. É como eu disse para os irmãos, esse tema ele pode ser aprofundado de várias maneiras,
Mas pode até ser que nos próximos estudos nós possamos dar continuidade, porque aí os irmãos já estão conhecendo a respeito desse tema. E por tudo que o nome de Deus seja louvado.